A gente levantou algumas teses bem profundas, tá? Nós falamos que a mão de ave é Satanás, nós falamos que o cabeça de todo principado e potestade é Cristo, nós falamos que o porteiro do inferno é o meu amigo, pessoalmente, né? Posso falar isso. E como é que vocês conseguiram digerir isso? Para mim não, tá sendo tudo muito novo, né? Mas assim, de questão de contestar, não, é mais a parte de aceitar e aprofundar, né, que tá faltando, no caso de uma minha parte, para poder assimilar melhor. Mas assim, ficou, como é que eu posso falar? Ficou buzinando no meu ouvido, na cabeça o tempo todo, né, a semana toda, porque são assuntos, assim, bem diferentes do tradicional, né. Então tem que aprofundar mesmo para poder assimilar melhor. É o que eu senti, né, a semana. Mas sentiu algum problema ou sentiu bem com o negócio? Sentiu paz? Não, senti paz sim. Ótimo, Só muito bom. só questão, assim, de escutar mais para poder conseguir entender, entender e assimilar, né. Posso te dar uma dica? Pode. Está escrito lá que o Espírito Santo, né, de El Elyon, nos fará lembrar de toda a verdade, né? E toda vez que eu tinha alguma coisa para falar aqui em Varginha, né, na época que a gente tinha reunião também aqui, eu sempre propunha para quem estava escutando, né, o que eu vou de novo reforçar com vocês, embora eu já falei aqui também para vocês. Primeiro, nós temos um juiz entre nós que pode arbitrar se aquilo é de Deus ou não. E por isso que eu perguntei, né? Você sentiu paz? Porque está escrito lá que a paz de Cristo é o árbitro, né, entre nós. Então, o primeiro indício, se alguma coisa é do Pai, é sentir paz. Você está sentindo paz? Ótimo, que bom. Agora, o que acontece? O Espírito Santo de El Elyon nos fará lembrar de toda a verdade, né? Então, coloque diante de Cristo, coloque diante do seu Espírito, coloque diante do Pai, né? E fale aquilo que eu sempre falei diante do Deus que eu também sirvo, né? Ensina-me, né? Está escrito lá que ninguém vai ensinar o outro irmão, né? Todos serão ensinados pelo Espírito de Cristo. Então, você está no caminho certinho, minha irmã. Vamos lá, vamos tocar o barco e realmente pedir para que o Espírito de Cristo Jesus, né, o Espírito de Aurelião, esteja nos levando ao conhecimento de toda a verdade, né? E isso vai ser muito tranquilo. Quer falar alguma coisa, Ribonejo? Não, não, só amém. Eu falei amém. Ah, então tá bom. Ótimo. Agora, o que acontece? Por que nós estamos falando disso aí? Eu preciso lembrá-los, né, de um detalhe. Quando Adão pecou, né, é muito forte a declaração divina, né, com respeito a Adão, né? Eu gostaria de ler com vocês aqui, vou ver se eu acho. 15 fala o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha bem, olha o que Iabe fala acerca do homem depois dele pecar. Então diz o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, em pecado, tá? Bom, olha bem. O homem, depois que pecou, tornou-se conhecedor do bem e do mal, como Deus. Tá? Então, o que eu estou falando já desde alguns tempos, tá? A questão do mal, de você se tornar maduro, tá?
E o próprio Jesus, quando estava aqui encarnado, ele deixou de ser menino quando? Quando ele aprendeu, além de desejar o bem, ele aprendeu a desprezar o mal, tá? Porque, como ele estava vazio de si mesmo, ele passou por todo o processo que qualquer ser humano passa. Então, um paradigma, né, que nós temos entre nós, que nós queremos falar do bem e que não queremos conversar acerca do mal, tá? E nesse carnaval aí que eu tive aí com vocês, né, eu pude falar um pouquinho acerca da gente aprender a usar a energia do mal, porque a energia do mal, tá? Ela não é má, é uma energia, ok? E é que nem um dinheiro, por exemplo, né? Um dinheiro que está nas mãos de um homem de Deus é uma energia que está nas mãos de um homem de Deus. Agora, aquele mesmo dinheiro pode estar na mão de um ímpio, de um corrupto, de um político corrupto, por exemplo. Então, quer dizer que aquele dinheiro está contaminado? Bom, algumas pessoas podem pensar assim. Eu vou pensar o seguinte: aquele dinheiro está negativado. E se eu pego aquele dinheiro com a minha capacidade de desprezar o mal, eu vou negativá-lo novamente. Então, negativo vezes o negativo do meu desprezo torna-se positivo, tá? Então, para poder ficar melhor, vamos chamar de energia monetária, tá? Ela pode ser usada para bênção, como também pode ser usada para maldição. Então, o problema não é a energia em si, e sim o agente que está usando aquela energia e qual é o fim que ele está aplicando aquela energia, tá? E, de novo, a gente se tornou conhecedor do bem e do mal lá mesmo na fundação do mundo. E a gente deixa de ser criança quando a gente conhece o bem, como também conhecer o mal. É bem estranho, né, essa conversa que nós estamos falando aqui, porque toda igreja que você vai, a primeira coisa é aqueles agentes, né, que ficam o tempo todo declarando, né, julgamento em cima de Satanás, julgamento em cima de qualquer espírito de impiedade, né? E naquela revelação que aquela pessoa tem, ela não está errada, é o que ela tem. Então ela está tentando andar na medida da fé que ela recebeu, ou da revelação que ela tem. Agora, a gente está tentando dar um mergulho mais profundo nas revelações em Cristo Jesus, tá? E é bem claro essa situação, né? Como eu falei, né, de uma maneira um pouco brincalhona, né? E agora estou me relacionando com o porteiro do inferno, né? Então parece chocar isso. Por quê? Porque eu estou tentando mostrar que o foco nosso não é Satanás. O foco nosso, o problema nosso não é, né, o mal em si, tá? E nunca foi uma luta do bem contra o mal, né? E Deus lutando contra Satanás. Nunca foi isso, tá? Satanás sempre esteve a serviço de Yahvé. Ele nunca fugiu, né? Se vocês olharem bem, né? Lembra lá da vida de Jó, percebe? Então, Jó recebeu todo aquele tratamento pela mão de Yahvé. Qual era a mão de Yahvé? Satanás, né? Aí o que Satanás fazia? Provocava Deus, né? Estenda a tua mão e toque a vida de Jó. Agora, quem é que ia lá e tocava na vida de Jó? Satanás, tá? Agora, o que ele fazia? Fazia aquilo que Yahvé permitia que fizesse, né? Mas, Ronaldo, você falou semana passada, né, que Satanás vem para cilindrar a vida da gente quando a gente está em problema, mas Jó não tinha problema. Você tem razão. Agora, o que acontece? O tratamento de choque que Deus permitiu na vida de Jó foi de uma maneira tão profunda que o fez melhor. Ele conseguiu ter uma revelação de Deus maravilhosa, né? No final da vida dele, o que ele falou, né? No final do tratamento dele, perdão. O que ele falou? Pessoal, assim, eu agradeço muito, né, a Deus, mas
Antes, eu servia a Deus por ter ouvido falar dele. Agora, hoje, eu te sirvo porque eu te vejo. Ou seja, o tratamento não foi para a maldição, foi para a bênção. E ele recebeu uma bênção muito maior do que ele tinha antes do tratamento. Tá certo? Então, é muito bacana você entender essa situação. Eu gosto muito do exemplo de Saul e de Davi, né? Quando Saul pecou, está escrito bem claro lá, e o Espírito de Deus saiu de Saul. Ou seja, o Espírito Santo de Yahvé saiu de Saul, porque ele estava em pecado. Então, pecou, ele teve um comprometimento do relacionamento dele com Deus. De tal forma que o Espírito de Deus saiu de Saul, né? Mas ficou por isso mesmo? Não, piorou muito a situação dele, porque além de ter perdido o Espírito de Deus, ele vinha receber um espírito maligno também da parte de Deus, atormentando a sua vida. Tá? E é muito forte você analisar essa situação, e eu estou falando com gente madura, né? Graças a Deus que o nosso grupo é composto de gente madura, tá? E é bem claro ali o tratamento de Yahvé sobre Saul. Ao passo que quando Davi pecou, e ele pecou, e pecou bem mais do que Saul, tá certo? Se você tiver uma escala, né? Eu não sou juiz de ninguém, tá? Mas claramente ali o exemplo é muito forte entre os pecados que Saul cometeu e os pecados que Davi cometeu, tá? Mas toda vez que ele cometia e de alguma forma ele era acusado de seus próprios pecados, ele era muito hábil, né? Então tem aquela oração de arrependimento de Davi. Olha bem, oração de arrependimento de Davi, que ele fazia e Saul não fez. Porque você não consegue ler na Bíblia uma oração de arrependimento de Saul, ok? Então, até o fim da vida dele, o espírito maligno da parte de Yahvé atormentava a vida dele, tá? Agora, Davi não. Quando ele foi questionado pelo profeta, o que ele falou? Primeira coisa, não retires de mim o teu Santo Espírito. Segunda coisa, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo teu caminho eterno, faz-me sentir de novo a alegria da tua salvação. O cara era bom, gente, era muito bom. O cara realmente conhecia o que se passava no coração do pai e conhecia também o que se passava no seu próprio coração, ao ponto de fazer uma oração extremamente maravilhosa, é um dos salmos dele lá, que a gente tem como referência de um arrependimento profundo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente perde o nosso relacionamento por um problema X, por um problema Y, né? O que vem acontecer? É exatamente aquilo que aconteceu com Saul, tá? Sai o Espírito de Deus e entra um espírito maligno da parte de Deus, ok? Isso para quem está na lei mosaica. Daí, né, a minha necessidade de estar sempre falando com os irmãos se livrar da lei mosaica. Porque se você não se livrar da lei mosaica, o processo é bem claro. Mesmo você não sendo judeu, porque você está declarando que você quer seguir a lei mosaica. Tá? Agora, no Novo Testamento, é uma nova performance. O que fala no Novo Testamento? Né? Que é muito bom a gente ser provado e testado, né? Porque aquilo traz para nós fruto de arrependimento. E, ao mesmo tempo, traz para nós também uma consciência de que, em Cristo Jesus, as coisas podem tomar uma nova performance, tá certo? Agora, parece esquisito a gente estar falando aqui de novo de pecado e isso, aquilo, outro. Não, eu não estou falando de pecado, estou falando de uma condição em que todos nós passamos, ou uma condição que nós passamos e podemos passar novamente, tá? Mas é importante que você tenha o discernimento do que aconteceu com você em outras épocas, do que pode acontecer com você de novo, e de que aquilo que você tem de discernimento entre você desejar o bem
e discernimento entre você desprezar o mal e usar da força do mal também a teu favor, tá? Lembra-se da somatória de vetores, né? Um vetor a favor te leva para Deus. Um vetor negativo te afasta de Deus. Mas se você multiplica o vetor negativo por -1, ou seja, desprezando-o, você tem de novo mais um vetor a favor, te empurrando para Deus. Um te puxa para Deus, o outro te empurra para Deus, tá? E isso é usar o mal a teu favor. Isso é usar o desprezo do mal a teu favor. Não sei se vocês estão me entendendo isso tudo. Eu quero chegar nisso tudo o seguinte, pessoal, vocês cresceram. Vocês não são criancinhas mais, tá? Vocês realmente amadureceram. Aí a Rivanete ficou com medo, saiu. Já ela volta. E já que nós crescemos, nós temos que buscar novas coisas, novas formas, novas performances, tá? E é engraçado, a gente está conversando com as pessoas, quando a gente vê que às vezes nós que estamos falando de não seguir a lei mosaica, a gente de vez em quando se encontra na lei mosaica, tá? E essa medida que a gente de vez em quando se acha dentro da lei mosaica, ela é bem complicada, entende? E como a Rivonete falou, né, são coisas novas para nós. Nós ainda estamos buscando como desempenhar bem essa situação, tá? É coisa nova, é coisa de 2, 3 anos que nós estamos escutando disso, percebe? Coisas que nós nunca escutamos. E hoje faz sentido, né? E no passado todo mundo falou, faz sentido, faz sentido. Não quer dizer que seja uma revelação ainda, mas já está fazendo sentido na vida da gente, percebe? Então, nós estamos escutando coisas que fazem sentido. E para mim é muito importante que você pegue essa coisa que fez sentido, ou que faz sentido, ou está fazendo sentido em sua vida, coloque diante do Espírito Santo, de Cristo Jesus, tá? Pai, que isso seja verdade em minha vida. Já que, né, o senhor está falando que isso é uma performance espiritual boa para a minha vida, então que isso faça sentido em minha vida, de uma maneira eficaz, né? Muita coisa já fez sentido para nós, mas agora estão escutando que nós temos que usar as forças do mal a nosso favor, e isso é uma afronta, né, a tudo aquilo que nós aprendemos na nossa vida inteirinha. Quantos anos nós escutamos, né, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, das autoridades que nós elegemos em nossas vidas, ou das autoridades que foram colocadas em nossas vidas, ou até mesmo das autoridades que foram impostas em nossas vidas, né, que nós tínhamos que resistir a Satanás. Só que não fala resistir a Satanás, fala resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós, tá? E se você olhar bem, né, nós temos vários níveis de revelação de quem é esse inimigo, entende? E nós estamos aqui agora, né, tendo uma diretiva divina, que nós temos que orar pelos nossos inimigos, né? É uma das diretivas dos últimos tempos. E está lá no Novo Testamento, tá certo? Então quer dizer que alguma igreja pode pensar, caramba, nós temos que orar então por Satanás, que é o nosso inimigo. Outros não, são nossos inimigos do dia a dia. Outros não, são nossos inimigos. Ou seja, cada hora tem um nível diferente de inimigo que você pode estar muito bem. Agora, uma coisa é importante, nessa nova dispensação, você tem que orar sim pelo seu inimigo, tá? E com muito cuidado, na semana passada a gente falou que nós temos agora uma nova perspectiva de quem é esse inimigo, né?
Lá no comecinho, né, Deus colocou inimizade entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher. Olha bem, fala de um descendente, não fala dos filhos de Eva, fala do descendente, né? Vocês podem olhar lá que está desse jeito lá na palavra, tá? E quando vê no Novo Testamento, está falando a mesma coisa, né? Tirarei a inimizade do descendente, né? E dos dois povos vão fazer um povo só, que é o descendente. De novo, no singular, que está falando acerca de Cristo. Não está falando acerca do povo judeu, nem do povo gentio, nem tampouco de Jesus. Está falando de Cristo, o seu corpo multimembrado. Então, quando nós nos lançamos em Cristo Jesus, nós fazemos parte desse contexto. Qual contexto? De ser o descendente de Cristo, de Deus. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Cristo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Pode parecer um pouco confuso o que eu estou falando, né? Mas como eu tenho uma boa alavanca, né, que o Espírito Santo de Cristo Jesus irá nos levar ao conhecimento de toda a verdade, então, de novo, aplique-se nessa situação. Porque eu estou vendo claramente que o nosso inimigo não é Satanás. O nosso inimigo são justamente as pessoas que insistem em cultuar a lei mosaica. Tá? E essa inimizade que ainda existe, né, embora pela fé ela foi retirada em Cristo Jesus, tá? Quando ele se ofertou em nosso lugar, ali ele já cumpriu com essa situação. Isso exige fé. Não é uma coisa espontânea, existe fé. Tá? E por exigir fé, é necessário que você passe a exercitar essa fé e a andar conforme a fé que você tem recebido. Tá? E o que acontece? A obra por Cristo já foi feita. A obra na mente das pessoas requer fé. Né? É aquele detalhe, né? Cristo é atemporal, nós somos temporais. E por sermos temporais, se você não exigir, não exercitar fé, você não consegue entrar na revelação e nem tampouco na bênção daquela revelação. Então, é importante que você tenha essa consciência do que é que está acontecendo. Tá?